Alô, galera do terceiro ano, firmeza, tudo certo com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E no mais, a gente vai ter as aulas presenciais, né? Por enquanto, a gente está tentando de alguma forma fazer com que você que está em casa não perca ou acompanhe os conteúdos que tínhamos para esse ano de 2020. Infelizmente aconteceu tudo isso e a gente então está fazendo essas teleaulas. Teleaula? Como é que é essa teleaula? Vocês não são da época da teleaula. Vocês são da época das plataformas digitais, da sala do Zoom, do Meet, do YouTube. Vocês não são da teleaula. Teleaula é minha época. Mas afinal de contas, de alguma forma você vai estar na frente de uma tela. Seu celular, da TV, no YouTube, na Smart TV, né? De um tablet, enfim. A gente vai estar de alguma forma conectado e tentando fazer com que o conhecimento chegue perto de vocês. Muito bem, eu escolhi esse cenário aqui hoje, a praia, porque aqui existem vários elementos e fatores que contribuem e que falam sobre um dos assuntos mais vistos e mais debatidos no Enem, que é o clima. Exatamente. O clima é um dos assuntos que mais se comentam no Enem. Agora, o clima, ele é bem diferente sobre o tempo atmosférico. A gente costuma confundir clima e tempo atmosférico. Clima é as condições da atmosfera, mas elas são estáveis. Claro, sofre algumas variações atmosféricas, mas o clima, se fôssemos definir, seria as condições que a atmosfera apresentam constantemente. Já o tempo atmosférico seria as condições momentâneas da atmosfera. Exemplo, neste exato momento eu estou aqui com o tempo atmosférico quente. Quer dizer, as condições do tempo na atmosfera, neste momento, está quente. E o clima? Também o clima é quente tropical. O clima de Recife ele é quente tropical porque, sucessivamente, durante todo esse tempo de observação, nesse espaço geográfico, nessa região de Recife, constatou-se que as variações atmosféricas foram sempre quentes. Porém, pode acontecer de, neste clima quente, acontecer uma variação climática, atmosférica, e aí o tempo atmosférico ser caracterizado como frio. Amanhece chovendo em Recife, o clima está frio. Não quer dizer que o clima é frio, como eu acabei de falar. O correto é dizer o tempo atmosférico está frio. A gente costuma dizer que o clima está frio. Está errado. O clima de Recife é quente. Porém, as condições momentâneas naquela região se chama tempo atmosférico frio. Entendeu? Vou repetir novamente se ficou embaçado. O clima são as condições atmosféricas estáveis. A atmosfera, ela não varia, certo? Pode acontecer variações, mas para ser caracterizado como clima, não haverá variações atmosféricas. Quando essas variações, tô danado, hein, falando as variações. Quando essas variações climáticas acontecem, dizemos que nessa variação está acontecendo o tempo atmosférico. Vocês estão ficando tudo embananado, né? Tá tudo embaçado, né? É por isso que vai ter uma live minha para explicar e tirar as dúvidas de vocês, ok? Eu estou dando apenas uma explanação geral sobre o clima e o tempo. Escolhi aqui a praia porque um dos elementos muito importantes no clima é a água. E um fator muito importante para o clima é a maritimidade, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, a maritimidade e a continentalidade. Então vamos lá, vamos recapitular aqui algumas coisas. Clima
são as condições estáveis, constantes da atmosfera. Tempo climático são as condições momentâneas da atmosfera naquela região. O clima são as condições permanentes da atmosfera. O tempo são as condições momentâneas da atmosfera. O clima pode ter variações climáticas. E são nessas variações que acontece o tempo climático. Vou usar mais uma vez o exemplo de Recife. Recife tem clima quente, quente e úmido. Mas um dia amanhece chovendo. Então, dizemos que o clima mudou? Não. Quem mudou foi o tempo. O tempo ficou frio porque as condições da atmosfera naquele momento estão mais frias, estão diferentes, variou. Ok? Isso está entendido? Muito bem. Quem não entendeu vai participar da live e vai fazer as perguntas e eu vou responder ao vivo. Eu estou gravando aqui o vídeo na tora, na lata, sem pausa, sem corte. Então vai acontecer erro de português aqui. Eu vou fazer algumas palavras que eu vou trocar, né? Alguns momentos a minha concordância verbal com a concordância vai dar uma mistureba aqui, mas a gente vai assim mesmo, ok? Vou tentar fazer o máximo espontâneo possível pra gente não ficar com aquela aula chata. Muito bem, eu tô aqui na praia. E se eu for caracterizar o clima, eu vou precisar de alguns fatores para que esse clima seja caracterizado. Um desses fatores é a maritimidade. O que é a maritimidade? A maritimidade é a influência do oceano aí, ó, sobre o continente. O oceano, ele é um regulador térmico do planeta. Praticamente tudo que acontece no planeta, a vida, depende aqui dos oceanos, então por isso a grande importância de preservá-los. Muito bem, o que é que acontece? A areia, certo? O solo, ela absorve rapidamente energia e ela perde rapidamente energia, diferente da água. A água, ela adquire energia lentamente e perde energia lentamente. E o que é que isso tem a ver com a maritimidade? Eu não falei que a maritimidade é a influência justamente do oceano, né? A temperatura da terra que o oceano absorve e que influencia justamente o continente. Então olha só, durante o dia, certo? As partes litorâneas, elas são influenciadas, a sua temperatura atmosférica, pelos raios do sol e por toda a temperatura que o sol absorve. Mas durante a noite, toda a energia que o oceano absorve durante o dia e é liberado no decorrer de todo o processo da tarde e noite, é que esquenta nossas noites. A água absorve o calor durante o dia e libera durante a noite quando o sol não tem mais nenhuma influência no oceano. Então as nossas noites são aquecidas pela energia liberada dos oceanos adquiridas durante o dia. Durante o dia, que nós temos a irradiação solar, nós somos aquecidos pelo sol. Claro, o sol aquece a água em evaporação entra em suspensão, aquece a atmosfera e nós, por estarmos nessa atmosfera, somos aquecidos. Mas durante a noite, quando não tem mais a luz solar, certo? O oceano começa a liberar energia adquirida durante todo o dia e aquece as nossas noites. Eu acho que alguém que já tomou banho 6 horas da noite ou tomou banho nos oceanos 7 horas da noite, 8 horas da noite, já teve a oportunidade de encontrar água quente. Por quê? Ele vai absorvendo a energia durante o dia, preserva e libera durante a noite. Quem mora nas regiões litorâneas, não precisa ser na beira-mar não, 15, 20 quilômetros de distância do mar, 30 quilômetros,
de noite sente muito calor. Acontece, não acontece? Por quê? É justamente a influência dos oceanos na nossa noite. Eles liberam a energia e aquecem as nossas noites. 10 horas da noite, 11 horas da noite, aquele calorão é a energia dos oceanos, liberando toda a energia que foi adquirida durante o dia. Já quem está para dentro do interior, recebe o efeito da continentalidade. Você está em Serra Talhada, meio-dia, sol torando quente, meu amigo. Porque toda a energia que o sol está liberando naquele momento está aquecendo rapidamente os solos, e os solos estão jogando, irradiando essa energia para a atmosfera. Mas é só o sol se pôr que a temperatura cai. Por quê? Porque o solo perde a energia rapidamente, como eu tinha dito agora alguns minutos aqui atrás. O solo já irradiou toda a sua energia. Então as noites são extremamente frias. Eles estão sofrendo o fator climático que está acontecendo nesse momento no interior seria a continentalidade, a influência do continente, a distância do oceano sobre essa região. Já quem mora próximo ao continente, próximo ao mar, está sofrendo o fator climático da maritimidade, ok? Então, maritimidade e continentalidade são dois fatores climáticos que influenciam demais as características do clima de uma região, tá certo? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, ele já vai com 12 minutos aí, e a gente depois vai falar de outros fatores que influenciam a formação de um clima de uma região, tá certo? Prepara aí o dia da live que eu vou responder e vai descontando aí meus atropelos na fala. É o primeiro vídeo que eu estou postando para vocês, é turma do terceiro ano. Esse é um assunto importantíssimo no Enem. Clima, tá bom? Valeu, depois eu mando o segundo vídeo. Um abraço para todos.